Olá, meus amigos e minhas amigas. Eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isto, use a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. No Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículos 28, disse Cristo: Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Como assim? Se nós viermos a receber a vida eterna, não experimentaremos a morte? Como isso é possível? Por acaso não foi somente Elias e Enoque que foram transladados a Deus e não viram a morte? Quem te disse isso? Com quem exatamente você aprendeu? Com o sistema religioso? Por certo que sim. Desta forma não há como harmonizar as palavras de Cristo com o discernimento aplicado pelo sistema religioso, pois o sistema religioso não é capaz de discernir os assuntos do Espírito. Quer que eu prove que tanto os profetas como Jesus e os apóstolos todos foram transladados a Deus e nenhum destes experimentaram a morte? Sim, é claro que eu iria provar. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Veja bem, o apóstolo Paulo ainda não havia sido decapitado, ele estava muito bem vivo aqui na terra, escrevendo esta carta do seu próprio punho. Mas mesmo assim ele já havia sido transladado como Elias e Enoque e já estava assentado com Deus nas regiões celestiais. Simplesmente porque o que foi transladado não foi o corpo humano, senão o corpo espiritual. Isto ocorre, segundo Paulo, conforme consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Quando isto ocorrer, você entenderá que você sempre esteve assentado nas regiões celestiais. Pois se a sua vida é o próprio Cristo, podemos entender que quando isto ocorrer, quando você compreender esta verdade que Cristo é a sua vida, automaticamente você entenderá que você sempre esteve assentado com Deus nas regiões celestiais, pois Cristo se encontra exatamente no paraíso. Neste exato momento, repito, Cristo está no paraíso. E quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, você entenderá que você não é o corpo e sim o Espírito que está junto de Deus. Repito, meu amigo, disse Paulo, Deus nos ressuscitou com Cristo. Quando exatamente Paulo alcançou a ressurreição dos mortos? Quando o corpo dele ressuscitou lá no cemitério? Não, meu amigo. Isto até hoje não ocorreu. Mas disse o apóstolo Paulo que ele já estava sentado com Deus no paraíso porque ele havia alcançado a ressurreição do espírito, não do corpo. A ressurreição ocorre quando você passa a se identificar através do Espírito de Cristo. Repito, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você terá passado da morte para a vida. A partir do momento que você passar a se identificar através do Espírito de Cristo, você terá alcançado a ressurreição dos mortos, pois a ressurreição é o próprio Cristo, é se identificar através da pessoa de Cristo. Pois no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25, disse Cristo: Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição é a sua verdadeira identidade espiritual, que é Cristo. Repito, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Isto ocorreu com o apóstolo Paulo. E ele, desta forma, foi transladado a Deus, pois ele já estava espiritualmente falando, assentado com Deus no paraíso. Embora humanamente falando, ele estava muito bem consciente aqui na terra, pregando o Evangelho de Cristo. Você ficou meio confuso? Veja, meu amigo. Deixe-me te ajudar a entender este mistério. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, está escrito, disse Cristo, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Veja bem, o que é nascido da carne foi gerado aqui na terra, mas o que nasce do Espírito é gerado nos céus. Prova disto, que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, disse Cristo, o vento assopra onde quer. Você ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, pois o que é nascido do Espírito é gerado nos céus. Então, a partir do momento que você nasce de novo,
Você já nasce no paraíso. Por isso que no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 20, disse Paulo, mas a nossa pátria está nos céus. Por quê? Porque espiritualmente falando, Paulo já estava assentado com Deus no paraíso. Pois o espírito é gerado nos céus, não na terra. Por isso que Paulo conclui através do livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 26, disse Paulo, mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Quando você nasce do Espírito, você nasce já no paraíso. Em outras palavras, quando você vier a despertar da sua verdadeira identidade espiritual, você será transladado ao paraíso, pois aquele que nasce do Espírito nasce nos céus, não na terra. O corpo nasce na terra, o Espírito nasce nos céus. Repito, mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. A nossa verdadeira mãe nos gera nos céus, não na terra. Você não é o corpo, e sim o Espírito do Deus vivo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso, disse Paulo, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. A sua vida é o próprio Cristo, embora ela ainda não tenha sido manifestada a você, não muda a verdade que Cristo é a sua verdadeira identidade. Cristo, repito, é a sua verdadeira identidade. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Está escrito, ao que vencer lhe darei o meu novo nome. Veja bem, quando você despertar do Espírito na carne, você irá receber o nome de Cristo. Prova disso que no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, diz, a quem vencer lhe darei também o meu novo nome. Como assim? Se milhares de pessoas vencerem, todas elas receberão o mesmo nome de Cristo? Como isso é possível? Resposta simples, porque todos nós somos um em Deus. Há um só Espírito, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Há um só Espírito se desdobrando através de todos. Todos nós somos exatamente este mesmo Espírito de Cristo. Prova disso que no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 21, está escrito, ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no meu trono. Bom, se 100 pessoas vencerem, 100 pessoas estarão assentadas com Deus em seu trono? Que tamanho é esse trono? Todo mundo vai estar sentado no mesmo trono de Deus? Centenas, milhares de pessoas? Não, meu amigo. Quem estará sentado no trono é somente Deus. Somente Deus, meu amigo. Pois você é o próprio Deus dormindo na carne. Ao despertar do Espírito, você entenderá que Cristo é a sua verdadeira identidade. Repito, o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então você entenderá que você é o próprio Deus, que já está no paraíso, assentado, reinando em seu trono. Por isso, que no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, disse Paulo, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando foi removido o natural, foi estabelecido o espiritual. Então, disse Paulo, já não é mais a personalidade humana que estava no controle, mas sim a verdadeira vida de Paulo, que era Cristo. A sua verdadeira vida é o próprio Cristo, que já está no paraíso, aguardando apenas ser revelado na carne. Por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51, está escrito, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu só é removido na morte da identificação com o corpo. Ocorre quando você passa a se reconhecer através do Espírito. A partir do momento que Cristo, que é a sua vida, for manifestada, o véu será removido, será rasgado de alto a baixo. Por isso, disse Cristo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não estamos falando da morte de Jesus, pois o mestre não faz a prova pelos alunos, mas ensina os alunos a passarem pela prova. Por isso, o véu foi removido de Paulo somente quando ele foi crucificado, quando morreu o ego, o velho eu, o discernimento da carne, é que foi estabelecido a mente de Cristo. Então Paulo compreendeu que não era ele que estava vivo, mas sim Cristo através dele. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação visível do Espírito de Deus. Paulo foi capaz de se reconhecer através do Espírito de Cristo
somente quando o véu foi rasgado de alto a baixo. Então o véu foi removido e ele entendeu que não era ele que estava vivo desde o princípio, mas era o próprio Espírito do Deus vivo que estava tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 9 diz: Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Para ser estabelecido a sua verdadeira identidade espiritual, é necessário que seja removida a personalidade do corpo, pois você não é o corpo, e sim o Espírito de Cristo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Então, arrebatamento nada tem a ver com seres humanos. Elias, Enoque não foram transladados a Deus. O que foi transladado a Deus foi o Espírito de Cristo que estava neles. Quando eles foram capazes de se reconhecerem através da própria vida, que é Cristo, então automaticamente eles despertaram no paraíso. E desta forma eles não experimentaram a morte, porque Cristo não pode morrer e Cristo é a nossa verdadeira vida. Por isso disse Cristo, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Você pode receber a vida eterna e ser desta forma também transladado aos céus, pois o Espírito, que é a sua verdadeira identidade, já está nos céus, pois há um só Espírito, o Espírito do Deus vivo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo, mas o Espírito de Deus nunca saiu do paraíso. Prova disto que o reino dos céus está dentro de vós, e é exatamente no reino dos céus que o Espírito do Deus vivo está. Sim, meu querido amigo, você é o próprio Deus, dormindo na carne, desperta. Não há como derrotar a morte sem se reconhecer através do Espírito de Cristo, pois Cristo é a sua verdadeira vida. A ressurreição ocorre a partir do momento que você é capaz de se reconhecer através do Espírito de Deus. Quando você entende que você é o próprio Deus, você alcançou a ressurreição, pois se reconhecer através do corpo é a própria morte. Se reconhecer através do Espírito de Cristo é a própria vida.